Tem jogador incomodado dentro do São Paulo, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar muito aí sobre arbitragem, tá? O Júlio Casares indo aí para o Rio de Janeiro protestar aí lá na sede da CBF. Vamos falar sobre os reforços do São Paulo. Vou comentar sobre isso e vários outros assuntos aí do tricolor. Certo, meu parceiro? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. São Paulo contratou aí os dois últimos jogadores que vieram aí, né? O Jamal Luiz e também o Santiago Longo, e finalmente temos informações aí, né, de valores aí, né, desse reforço aí que é o Jamal Luiz. Tá aí a informação do Éder Trasquini no UOL. Jamal Luiz chega por empréstimo do Newcastle da Inglaterra, com contrato válido até o dia 30 de junho de 2025, com uma opção de compra. A opção de compra é de 2,5 milhões de euros, né? Que se for aí colocar por real, dá 15,5 milhões de reais em 3 parcelas anuais, tá? A informação aí do Éder Trasquini, né, que cobre o São Paulo no UOL, tá? Assim, o São Paulo, cara, contratou aí, se você for pegar os 4 jogadores que o São Paulo trouxe nessa janela agora, né, sem falar dos outros que vieram antes no começo do ano, São Paulo trouxe Marcos Antônio, Juan Trezeguet, Jamal Luiz e Santiago Longo. Os 4 foram por empréstimo e os 4 com opção de compra para pagar no meio do ano que vem, né? Junho, julho, ali, né? Tem que ver o mês exato que cada um chegou aí. Mas enfim, o São Paulo, cara, se quiser contratar esses jogadores, vai ter que contratar no ano que vem, né? Se evidentemente adquirir aí a opção de compra, é grana pra cacete, viu, cara? Porque o Juan Trezeguet é mais de 20 milhões, o Marcos Antônio é quase 30 milhões, né, cara? O Jamal Luiz é 15 milhões e meio. Aí, né, óbvio que não vai ser pago tudo de uma vez, né? Óbvio, evidentemente, até porque o Jamal Luiz, como comentamos aqui, né, 3 parcelas aí anuais, né? Paga cada parcela em um ano aí. Mas enfim, dificilmente assim também todos os jogadores dão certo, né? Dificilmente vai contratar 4 jogadores, os 4 vão dar certo, até porque 2 são volantes, Marcos Antônio e também o Santiago Longo, aí ano que vem já voltar, o Paulo Maia, né? Enfim, mas são jogadores que contratou todos por empréstimo. São Paulo não ficava 2 jogos seguidos sem marcar gols desde fevereiro. Naquela ocasião, o São Paulo perdeu para o Santos e para a Ponte Preta, ainda sob o comando do técnico Thiago Carpini. O tricolor não marcou contra Atlético Mineiro e Fluminense. Os últimos 2 jogos do São Paulo aí, São Paulo não marcou gols e isso não acontecia desde fevereiro aí, né, cara? Quando perdeu pro Santos em casa, tipo, de pra Ponte primeiro, 2-0 fora. Foi a primeira derrota do Carpini no comando do São Paulo. E depois perdeu pro Santos em casa por 1-0, né, cara? E desde lá o São Paulo não ficava 2 jogos seguidos sem marcar, voltou a ficar agora aí nesses últimos 2 jogos antes da parada para data FIFA. Hoje aí vai pro CT da Barra Funda, os jogadores que estão machucados, fazendo tratamento, ali. O elenco todo se representa aí na quinta-feira só, tá? Mas quem tá fazendo tratamento aí no Refis, né, cara, se recuperando de lesão, todos aí que estão fazendo esses tratamentos aí de lesão, já se apresentam hoje, terça-feira, tá bom? Enfim, rapaziada, o negócio é o seguinte, olha só. Vamos falar sobre o Santiago Longo. Olha só, curiosidade aqui interessante sobre o Santiago Longo. Olha só, matéria do UOL. Santiago Longo foi vizinho de Galopo em um município de Córdoba, onde nasceu. A dupla inclusive chegou a jogar junto num pequeno clube local quando tinham entre 10 e 12 anos, rapaziada. Olha só, os dois aí foram vizinhos, olha que loucura. Inclusive, cara, assim, eu não sei quem, né, quem aí foi buscar informações sobre Santiago Longo, foi ver ele jogar, ele é muito parecido com o Galopo, cara, em quase tudo, né? Primeiro que fisicamente ele é parecido com o Galopo, ele tem você lembra um pouco do Galopo quando você vê ele, e o jeito que ele joga, né, o estilo dele de jogar, parece muito também com o Galopo, né, cara? E por curiosidade ou coincidência, né, os dois foram vizinhos aí, né, quando eles moravam em Córdoba, né, cara? Eles foram vizinhos quando eles moravam aí num município pequeno lá em Córdoba quando era criança, né? E agora vão estar jogando juntos aí com a camisa do São Paulo. Daqui a pouco tem mais informação pra gente comentar sobre o Galopo, tá bom? A gente já fala também muito sobre a arbitragem aí, cara. E antes da gente falar sobre o Casares na CBF, lá falar com o Edinaldo Rodrigues, o UOL ontem fez uma matéria, tá, sobre a situação aí do São Paulo com a arbitragem. Olha só. Soco, faltas e VAR. O que gerou crise do São Paulo com a arbitragem. O UOL fez uma série de pontos aqui, de jogos que o São Paulo reclama que foi prejudicado. Olha só.
Quais são as reclamações? Gol anulado do Caleri. Internacional e São Paulo terminou sem gols em junho, por um lance milimétrico. Na ocasião, o Caleri recebeu um cruzamento de Lucas e de cabeça superou o goleiro rival. O problema é que o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, responsável pelo VAR, flagrou o impedimento do atacante argentino, tá? Esse foi o primeiro, cara. Esse lance aqui pra mim é bem bizarro. Até hoje não tem nenhuma imagem que mostra o Caleri impedido nesse gol aí do Caleri contra o Inter, cara. É inacreditável. Falta não marcada em Luciano. Na derrota do São Paulo para o Atlético Mineiro ocorrida em julho, potencializou a revolta do São Paulo por dois lances. O primeiro envolveu uma possível falta não marcada em Luciano. Na sequência do lance, o Luiz Gustavo fez uma falta em Vargas, marcada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique. O próprio Vargas aproveitou o rebote do chute do Hulk para fazer o gol. Não deu falta no Luciano, né? Aí o jogo correu normalmente, né, cara? Depois teve o lance do Luiz Gustavo e ele deu falta, aliás, né? O lance do Luciano foi muito mais falta que o do Luiz Gustavo, e o Luiz Gustavo ele deu falta e o do Luciano não deu, né? Negócio inacreditável aí. No mesmo jogo, a mão do Paulinho. O São Paulo até empatou aquele duelo, mas o Paulinho definiu o 2-1 de maneira, no mínimo, polêmica. Após finalização de Scarpa, Paulinho colocou o corpo na direção da bola e desviou. De acordo com o juiz, com a barriga, exatamente. No mesmo jogo com o Galo, teve a situação das faltas que não foram marcadas, né? A primeira falta que ele não marcou do Luciano, a segunda deu do Luiz Gustavo, que não foi falta e acabou já no primeiro gol do Galo. E o segundo gol foi o gol de mão do Paulinho, né? Que os caras validaram o gol aí do Paulinho. Só no jogo contra o Galo foi esses dois lances aí. Mão do Thiago Silva. A reclamação mais recente do São Paulo veio após a derrota para o Fluminense, em jogo ocorrido no último domingo. Tudo começou quando o Caleri, na tentativa de receber um lançamento em profundidade, se enroscou com o Thiago Santos e viu o bandeira Guilherme Dias Camilo sinalizar a falta. O árbitro Paulo César Novelli deu vantagem e não apitou a falta. E não percebeu o Thiago Silva colocando a mão na bola em jogo para cobrar a falta que não foi marcada, né, cara? É inacreditável. E detalhe, né? Essa matéria aqui é do UOL e eles não colocaram aqui na matéria o gol do Caleri contra o Vitória, né, que foi no final de semana retrasado, né? O passado foi o jogo do Fluminense, no final de semana retrasado que a gente venceu o Vitória, tava 2-0, o Caleri fez o terceiro gol aí e deram impedimento também, cara. Impedimento também que, olha, aquelas linhas traçadas, aquelas imagens horríveis que não convence ninguém, cara. O impedimento do gol do Caleri contra o Vitória e o impedimento do Caleri contra o Inter, tá? Não, duas imagens que não dá pra cravar que tava impedido e que o gol tinha que ser anulado. Né? Aí tem um gol de mão do Paulinho, o jogo do Fluminense, um erro de direito. Olha o tanto de escândalo, cara, de erro bizarro que tem contra o São Paulo. Teve um jogo que o São Paulo foi beneficiado, pra gente não falar que é só que é contra. Teve aquele jogo com o Bragantino, que teve um pênalti em cima do Nestor, que foi muito polêmico. Eu achei que foi pênalti, que ele bota a mão nas costas do Nestor, mas antes do pênalti do Nestor, teve um pênalti do Bragantino do Luiz Gustavo, que não marcaram. Pra mim foi muito pênalti aqui lá, e naquele jogo o São Paulo foi beneficiado pela arbitragem. Mas é aquele negócio, né? Tu é beneficiado no jogo com o Bragantino, aí tu é prejudicado contra o Fluminense, contra o Atlético, contra o Inter, contra o Vitória, né? Tu é beneficiado num jogo e é prejudicado em 5, né? Aí realmente fica bem complicado, né, cara? Fica literalmente bem complicado essa situação aí de arbitragem, né? Pô, esses lances aí são só no Campeonato Brasileiro desse ano. Pegando só o Campeonato Brasileiro desse ano, fora os lances que teve do Campeonato Paulista que teve no jogo contra o Santos. A gente acabou de citar o jogo que o São Paulo perdeu pro Santos, aquele jogo escandaloso contra o Palmeiras, né, que todos os lances foram marcados aí a favor do time do Palmeiras, né? Teve um pênalti do Luciano que foi marcado, o do Rafael foi marcado lá, que o Rafael fez o pênalti e marcaram. Teve o gol do São Paulo do Alisson, que o Richarlison quase arrebenta a perna do Paulo Noé e não foi marcada a falta, cara. É um negócio assim de maluco, tanto de erro que tem contra o São Paulo. Você pode beneficiar de um joguinho aqui, outro ali, mas cada jogo que é beneficiado, irmão, tem 5, 7 jogos que ele é prejudicado. Um negócio impressionante, né? Impressionante aí. Aí o jogo contra o Inter, cara, podia ser mais 2 pontos na tabela pro São Paulo, né? Esses 2 pontos podem fazer falta lá na frente. O jogo contra o Vitória, tomamos o 2-1 de pênalti lá, e se o Vitória faz mais um gol, e a gente empata o jogo, né? Assim que a gente teve um gol do Caleri lá que ninguém convence que o gol foi legal, né, cara? Então é bem complicado essa situação de arbitragem, cara, e é bem bizarro, né? E ontem
Aí, cara, a gente teve aí, né? A gente comentou com você no vídeo de ontem que o Casares aí, né? Na verdade, a primeira informação que saiu sobre isso foi que o São Paulo reclamou aí com a CBF, né? Protestou sobre a mão do Thiago Silva no primeiro gol do Fluminense. Aí depois o GE trouxe essa informação aqui, ó. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi à sede da CBF no Rio de Janeiro nesta terça-feira para se reunir com Edinaldo Rodrigues e registrar pessoalmente uma reclamação por causa do lance que originou o primeiro gol do Fluminense na derrota por 2-0 no último domingo. Tá? Na terça-feira ele aproveitou uma viagem ao Rio de Janeiro para ir à CBF se reunir com Edinaldo Rodrigues. O GE apurou que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol recebeu bem as reclamações tricolores e entendeu os questionamentos. Cara, primeiro, tá? Ele foi pro Rio de Janeiro, Gabriel, ele foi lá só pra fazer isso? Não, ele foi lá pra fazer sei lá o quê e ele aproveitou e foi na CBF. Ele não foi lá só pra reclamar, né, na CBF, pra conversar com o Edinaldo Rodrigues. Isso aconteceu. Mas, sinceramente, né, cara, assim, sempre quando times aí são prejudicados, eles mandam aqueles ofícios ridículos por ir pra CBF, que não serve de porra, cara. Acho que o pessoal da CBF nem deve ver essa porra, né? O ofício de negócio. Pô, isso não vale nada, cara. O Casares dessa vez foi lá na CBF, ontem, terça-feira, né? Mas, sinceramente, rapaziada, a questão eu acho que não é nem lá, sabe? É questão mesmo que eu acho que, no geral, a postura da diretoria, a postura do Casares, os caras aceitam tudo que fazem com o São Paulo, né, mano? É bem bizarro, bem bizarro. A questão mesmo que me incomoda é a postura. Acho que essa situação dele ir lá na sede da CBF, de conversar com o Edinaldo, isso pra mim acho que dificilmente vai melhorar. Aí os caras vão deixar de prejudicar o São Paulo. Lembrando que quando a gente fala que o São Paulo não tem poder de bastidor, não é que a gente quer que os caras beneficiem o São Paulo, pô, que o São Paulo ganhe roubado, não, pô. O poder de bastidor é você fazer pressão, fazer bastidor para não deixar os caras te prejudicarem. O Palmeiras faz isso de uma forma assim, impressionante. Muitas vezes até ridícula, soltando nota e tudo mais. Mas o Palmeiras faz isso, né? E ele é muito mais beneficiado do que prejudicado. A gente não quer que o São Paulo seja beneficiado, que ganhe roubado, a gente não quer que prejudique o São Paulo, cara. Se for para perder, que perca na bola, né? Mas não com gol de mão do Paulinho, né? Vamos jogar contra o Inter, tem o gol legal do cara, dos caras no gol. O Thiago Silva, na origem da jogada do gol do Fluminense, pega a bola com a mão, o erro direito, os caras vão lá e vale do gol, né? Aí realmente fica bem complicado aí, né? Bom, vamos avançando agora, rapaziada. Vamos comentar aí sobre o Galopo, que está incomodado, insatisfeito no São Paulo. Tá? Informação do Trivela, olha só, matéria do Eduardo Deconto no portal Trivela. Juliano Galopo está incomodado com a perda de espaço no São Paulo sob o comando do técnico Luiz Zubeldia. O meia não foi relacionado por Zubeldia e sequer ficou no banco de reservas para a partida contra o Fluminense no último domingo. Conforme apurou o Trivela, a situação causou incômodo no jogador. Zubeldia optou por Marcos Antônio e Lisiero para serem alternativas à posição de volante. E pelo garoto Rodriguinho, que é meia e também ficou no banco de reservas. Recentemente o Galopo chegou a completar um mês sem jogar pelo São Paulo, mas entrou no segundo tempo da vitória por 2-1 sobre o Vitória. Ele estava um mês sem jogar até esse jogo aí do Vitória e essa foi uma situação que surpreendeu, porque o Liseiro vinha de lesão, já foi pro banco contra o Fluminense, e o Rodriguinho, que não joga, nem sei quanto tempo o Rodriguinho não joga, ficou sumido, outro também que sumiu aí, ficou no banco contra o Fluminense, e o Galopo não, por opção técnica, né? Galopo teve boas chances de deixar o São Paulo nos últimos dias. Ele teve aí despertou interesse tanto do Rosário Central quanto do Boca Juniors, clubes que tentaram repatriar ao futebol argentino. O São Paulo não fez oposição a um possível negócio e chegou a envolver o jogador nas tratativas com o Paul Fernandes, do Boca, mas a negociação não foi adiante, tá, rapaziada? Cara, assim, sinceramente, cara, tipo assim, ele tá incomodado, normal, né, ele tá incomodado, aí tem pouco espaço, mas assim, cara, sinceramente, cara, o Galopo, cara, o que eu posso falar do Galopo? Eu já comentei isso aqui com vocês em outros vídeos. O Galopo, cara, ele é um jogador, ele já jogou em 300 posições de primeiro volante, de segundo, de meia, de ponta, de centroavante. O único lugar que ele foi bem mesmo foi como centroavante, o que é bem inusitado, né? Porque não é a posição dele de origem, que foi lá com o Rogério Ceni, né? Quando o cara se machucou, ele virou centroavante do time e foi o artilheiro do Paulistão, aí, né? 2022, foi 2022, né? Que ele foi o artilheiro do Paulistão junto com o Roger Guedes, teve o mesmo número de gols ali os dois. Mas, cara, sinceramente, cara, é um jogador assim que
É óbvio que se qualquer jogador que entra em campo pelo São Paulo, a gente vai torcer porque o cara jogue bem, né? Porque se ele jogar bem é bom pro São Paulo, óbvio. Mas um jogador que, sinceramente, eu não tenho mais esperança dele não, viu, cara? Sinceramente, nossa, o Galo vai virar no São Paulo, eu não acredito mais, bem sincero. Tá? Óbvio que eu não tô falando que eu vou torcer com o cara, pelo amor de Deus, pô. Toda vez que ele entrar, que ele faça um hat-trick, 3 gols, dá 5 assistências e a gente ganha 10-0, né? Questão não é essa. Mas, sinceramente, eu não tenho mais esperança no Galo não, viu, cara? Sinceramente, aí tem uma lesão, eu fico um tempão fora. Aí quando volta aí, perde espaço. Aí ele entrou naqueles jogos lá do São Paulo contra o Cuiabá, contra o Vasco, né? Acho que foi contra o Criciúma também, uma sequência de jogos horrorosos, tá, cara? Aquele jogo, a atuação dele contra o Cuiabá e contra o Vasco, é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi um jogador fazer nos últimos anos aí pelo São Paulo. As atuações dele contra Goiás, contra Cuiabá e também contra o Vasco foi uma vergonha, tá? Uma vergonha aí, mas enfim, cara. É complicada essa situação, tá? Meu parceiro, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.